Se este novo plano de transporte público urbano de Teresina, essa licitação, inclusive que foi lançada esta semana, vai tratar também com um olhar especial as paradas de ônibus. E vamos conferir agora um trecho da sabatina com o vereador Edilberto Borges, o Dudu, na bancada Piauí Sabatina desta sexta-feira. Dentre outras coisas, muitos assuntos foram abordados durante essa entrevista. Ele falou do governador Wilson Martins e criticou, inclusive, as alianças deste governo. Vamos rever o que ele disse. O governador Wilson Martins não chegou aonde chegou hoje se não tivesse iniciado esse projeto em 2003, quando assumimos o governo do Estado. E o PMDB estava com a gente. Então, vereador, não tem esse descredenciamento. Dando continuidade ao parte. raciocínio do Marcos Melo, o que a população quer entender, e o Marcos foi muito feliz quando fez a pergunta, é um grupo que elegeu primeiro o governador Wellington Dias, primeiro mandato, depois um segundo mandato, depois o governador Wilson Martins, e a população fica a se perguntar como vão se comportar PT, PSB e PMDB em lados opostos, se estiveram juntos até agora. Por exemplo, qual o discurso que o PT vai apresentar diferente do candidato do governador, que descredencia o candidato do governador no sentido de ser o melhor para dar continuidade a esse projeto? Não, o que está se questionando, e a população ela vai ter que fazer o seu juízo de valor, caso permaneça, eu não acredito, acho que ainda está muito cedo para se dizer que está definida as chapas que irão disputar a eleição. Não é só, a política do Piauí e no Brasil não vive só desses dois blocos que hoje estão se colocando aí à disposição. Tem outros mais atores que entrarão nessa disputa. O que se vai esperar da população é o que ela vai pensar desse conjunto como está formatado hoje. Quem é que estava de um lado e quem estava do outro lado e quem se uniu com o outro lado contra o lado que está aqui hoje. Eu repito e afirmo. Nós ajudamos a eleger o governador Wilson Martins. Acho que o PT deu a sua parcela de contribuição importante na eleição do governador Wilson Martins. Fomos tratorados agora em janeiro, mas nem por isso nós iremos aqui dizer que este governo não é a continuidade de um projeto iniciado em 2003. Agora, como é que está a formatação desse outro lado? Eu quero entender como é que uma população vai dissociar uma eleição que é nacionalizada. A eleição desse ano ela é nacional e estadual e é muito casada com a nacional. Nosso palanque, e o nosso discurso e a nossa estratégia, nós temos ela definida e está tranquila na nossa base. Nós temos um discurso único a nível nacional e vamos apresentar esse discurso com ações que foram feitas a nível nacional e a nível de Estado. E este outro lado, se realmente concretizar da forma como está, terão essa coerência, terão essa capacidade de dizer para a população e a população entender de que um adversário histórico, quando a população do Piauí diz que a Dilma aqui tem mais de 79%, ela diz aqui no Piauí que ela está satisfeita com a administração do governo federal por várias ações, pelos programas sociais, pelo que tem trazido para cá do governo federal. E quem hoje vai estar num palanque disputando conosco vai ter que dizer para a população o que é que ele pensa a nível nacional. Eu imagino aí você ter um candidato, uma chapa com 3 candidatos nacionais, se o povo vai entender. É essa pergunta que a gente devolve, inclusive, para esse bloco que está se formando aí. Se o povo vai entender e dissociar a questão nacional da estadual. Feitosa. Vereador, agora há pouco, na resposta aí às perguntas do Douglas, o senhor utilizou um verbo novo aí, tratorar, que já vem utilizado, mas ninguém nunca chamou de verbo. Aí o senhor disse, nós fomos tratorados agora do governo. Quer dizer que o senhor imagina que o PT tendo um candidato diferente a governador, tendo lançado um candidato diferente a governador, tendo se tornado oposição, o senhor imagina que o governador deveria deixar os cargos com todos os adversários. Aí eu pergunto para o senhor, quando o senador Hélio Dias ganhou a eleição em 2002,
e assumiu o governo, ele deixou algum adversário no poder? Vamos recompor a história. Primeiro, o PT não lançou candidato, não pediu para ir para a oposição. O que aconteceu foi. Vamos resgatar aqui, Feitosa, e você conhece muito bem, a questão nacional. Quando, em setembro, o PSB nacional entregou alguns cargos de primeiro escalão para a presidenta Dilma, dizendo que ia alçar voos e queria disputar essa eleição, entendemos como uma coisa normalíssima. É natural de qualquer um partido querer crescer. E ninguém saiu aí fuzilando ninguém. Foi o que o PT do Estado fez. Nós discutimos e baixamos uma resolução em relação à nossa estratégia aqui no Estado. Deixamos em setembro o governador muito à vontade para decidir o seu rumo político-administrativo. Então o PT deixou o governador à vontade para fazer as mexidas que ele quisesse fazer. Agora, antes de setembro, em junho, quem lançou um candidato a governador sem discutir com o PT foi o governador Wilson, quando lançou o então vice-governador Zé Filho. Depois se cogitou nomes outros, do ex-prefeito Silvio Mendes, do Firmino, que essa semana disse que o governador, inclusive, consultou ele para ser o candidato a governo no ano passado. E nunca teve essa discussão conosco, com o PT. Então, quem descartou o PT não foi outro partido nem ninguém, foi o próprio PSB do governador Wilson, porque não queria o PT nessa discussão. Tanto é que, agora em janeiro, tomou a decisão de exonerar os secretários do PT. Então não foi o PT que saiu dizendo que ia ser oposição, até porque eu costumo dizer o seguinte: a nossa bancada estadual na Assembleia vai fazer uma oposição crítica, mas não tenha dúvida, desafio aqui a qualquer um. Nós vamos ver a partir de fevereiro agora, quando voltar o ano legislativo, se o PT vai ter uma posição de ser uma oposição irresponsável, uma oposição por oposição. Não. Então quem tomou a decisão, meu caro, foi o governador, não foi o PT. É óbvio que o partido como o PT, tendo um nome forte como nós temos do senador Wellington Dias, não ia ficar no isolamento. Quem dizia do isolamento era a própria imprensa e os partidos políticos, que o PT estava ficando isolado. Quando o PT sentiu que realmente estava se formando dois blocos, lembre que o ex-prefeito Silvio Mendes anunciou até o dia de filiação a um outro partido. Ou não foi? Eu acho que o senhor está derivando aí da minha resposta. Não. Eu gostaria de saber o seguinte: se o senhor não considera legítimo, é isso que eu quero saber, se o senhor não considera legítimo que um governante que assume tem um adversário, que ele faça o governo com seus aliados, com quem está com a campanha dele. Não só legítimo, como o PT não ficou aí atrás de tomar uma outra posição. A mesma caneta que nomeia é que exonera. Agora eu estou dizendo para você, que você fez a pergunta, o que é que eu acho? Eu estou dizendo para você que quem tomou a posição de sair desse bloco aqui não foi o PT. Nós continuamos retilíneo e uniforme, no mesmo lado, com os mesmos aliados. Ninguém tomou posição de estar aí com antigos adversários políticos, que outrora já eram aliados. Não foi o PT. Então, é a caneta que nomeia é a mesma que exonera. Então, está à vontade o governador para fazer isso. Então, estou lhe respondendo isso, que é óbvio, é legítimo. Tanto é que você não viu aí o PT causar e nem fazer cavalo de batalha com nada. Até porque, por exemplo, você concorda que a nível nacional o PSB discute a candidatura? Concorda? Pronto. Quem é que indicou o superintendente da SUDENE aqui no Brasil? Da SUDENE aqui do Nordeste, quem foi? O governador Wilson Martins. Está lá no cargo. Bem, chegamos num ponto em que já não interessa à população se foi o governador Wilson Martins que tirou o PT do governo ou se foi o PT que pediu para sair forçando uma situação que obrigasse isso a acontecer. A grande verdade é que hoje PT e PSB estão em lados opostos. E assim eu quero perguntar